Que Deus ilumine a sua sexta-feira, que Deus ilumine a sua vida e que todas as trevas sejam dissipadas dos seus caminhos, da sua casa e da sua família, porque a luz que brilhou na vida destas pessoas vai brilhar na sua vida também. O meu marido e o meu filho não se podiam ver um ao outro, era um ódio de morte. Um dia andava a limpar o pátio lá em casa e encontrei um bruxedo. A bruxa dizia-me que se eu não fizesse os trabalhos que ela queria que eu fizesse, que eles que se iam matar um ao outro, que ia condenado a uma cadeira de rodas. Eu realmente parecia um cadáver, eu cheguei a pesar 50 quilos. O meu nome é Maria do Céu e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou já antes dos meus pais casarem. O casamento dos meus pais não foi muito bem aceito por parte dos meus avós. Eu nasci com 1 ano e meio e eu já comecei a ter problemas de saúde. Portanto, eu era uma criança muito doente. Com 1 ano e meio eu fiquei cega 3 meses. Os médicos enganaram os meus pais que não esperassem nada, que aquilo não ia durar muito tempo. Sobrevivi, mas fui sempre muito doente. Sempre muito triste. Na escola eu isolava-me, eu não queria brincar com as outras crianças, eu era uma criança muito triste, sempre a chorar, sempre sozinha. Eu fazia exames, os médicos já nem sabiam o que é que me haviam de fazer, porque não sabiam mesmo o que é que eu tinha. Era análise, era medicação. Entretanto, fiz 18 anos e o meu avô morreu no dia dos meus anos. A partir desse momento, eu comecei a ver, sonhar com o meu avô, a falar com ele, a vê-lo à minha frente, dizer para me matar, para ir para a beira dele, com o meu sofrimento que acabava. Eu ouvia vozes a chamar por mim, eu vinha à porta, não era ninguém. A partir das 5 horas eu não andava sozinha na rua porque eu tinha medo, que eu sentia passos atrás de mim e sempre nesse sofrimento. Casei, fui vítima de violência doméstica durante 19 anos. Com 38 anos fui desenganada pela medicina novamente. Fui condenada a uma cadeira de rodas, derivada a uma hérnia que eu tinha na coluna. O meu casamento cada vez estava pior, eu ia para bruxas, eu ia para videntes, ao ponto depois que eu tinha 2 filhos e o meu marido e o meu filho não se podiam ver um ao outro, era um ódio de morte. A bruxa dizia-me que se eu não fizesse os trabalhos que ela queria que eu fizesse, que eles que se iam matar um ao outro, que eles que se odiavam. Um dia andava a limpar o pátio lá em casa e encontrei um bruxedo. Portanto, era uma terra preta, com um líquido muito gorduroso e umas coisas brancas lá dentro. Eu entrei em depressão, não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria saber da minha filha na altura que tinha 7 anos. Eu realmente parecia um cadáver, eu cheguei a pesar 50 quilos. Era uma morta-viva, praticamente. Entretanto, o meu casamento também acabou porque, pronto, ele não mudava e eu cheguei mesmo ao divórcio. Hoje sou uma pessoa completamente transformada, já não sofro da coluna, eu não vejo vultos, eu não falo com o meu avô, não tenho medo, eu vou à rua, se tiver que vir à rua, seja a que horas for da noite eu não tenho medo, não tenho pesadelos, não sou depressiva, casei novamente. Sou uma pessoa completamente transformada e realizada. Tinha muitos pesadelos, tinha muitos complexos, muitos traumas, muitas discussões dentro de casa. O meu marido começou-se a tornar agressivo, batia-me. Estava a ser vítima de uma maldição hereditária. O meu nome é Maria Fonseca e eu fui vítima de um ritual. Eu já na infância sofria de muitos complexos de inferioridade, muito insegura, pronto. Era maltratada pelo meu pai batia-me muito, sem motivos aparentes, assim tareia de cinto, pronto, me pegar no braço e de me dar com o cinto com todas as forças. Sentia-me muito infeliz já em criança. À medida que fui passando para a adolescência, a situação foi-se complicando. Via vultos, ouvia vozes, comecei a andar muito perturbada. Comecei a frequentar a psiquiatria. Fui aconselhada pelos meus pais, marcaram-me consultas e fui à psiquiatria
Aí comecei a tomar medicamentos de psiquiatria, mas aí já tinha cerca de 18 anos. Não melhorava nada, cada vez pior. Pior, ia um médico e outro médico, frequentei alguns 8 ou 9, até que chegou uma altura que, pronto, eu desmaiava, já não conseguia comer, pronto, sentia... também aconteceu no dia dos meus anos, eu ir parar ao hospital 2 vezes, 2 anos seguidos, com dores de cabeça, não era dores de cabeça, eram enxaquecas, dores muito, muito, muito fortes. Começou a acontecer assim coisas muito estranhas na minha vida. E, entretanto, os médicos disseram-me que eu tinha que pensar em fazer curas de sono. Entretanto, mudava a medicação e cada vez piorava mais. Até que conheci um rapaz, casámos e a situação foi piorando cada vez mais. Ele começou a não vir a casa durante a noite, a faltar semanas, ficava semanas inteiras fora de casa. Dizia sempre que estava a trabalhar, eu percebia que não era. Comecei a ver telefonemas, eram telefonemas muito estranhos, pessoas que nunca se identificavam à meia da noite, sempre a partir da meia-noite, era pelas 2 da manhã, 3 da manhã, pronto, vozes estranhíssimas, via-se sempre que era uma voz feminina, faziam muitos telefonemas e faziam muitas ameaças. O meu marido começou-se a tornar agressivo, batia-me, entretanto eu fiquei grávida. Pronto, fiquei grávida e tive uma menina. Todas as minhas amigas, uma levava-me para um sítio, outra levava para o outro, onde se faziam rituais, onde era de macumbaria, era pronto, de bruxarias, coisas muito estranhas. E a vida foi sempre cada vez piorando, até que chegou a todos os níveis. Pronto, em todas as áreas da minha vida já estavam afetadas. Até que o meu marido cada vez passava mais tempo fora de casa. Abandonou completamente a família, não me ligava nenhuma, nem a mim, nem à minha filha. Pronto, eu fui sempre mãe e pai. Até que, pronto, ele chegou a uma certa altura, as agressões eram muitas e os vizinhos já perguntavam, não é? E chamaram uma assistente social, pronto, para ir verificar e realmente, é assim, eu já tinha algumas marcas no corpo e, pronto, como a minha educação, a educação que os meus pais me tinham dado era que, pronto, e era isso que eu tinha dentro de mim, não me divorciar nunca, fui-me sujeitando àquela situação e àqueles maus tratos, e a minha vida chegou ao fundo do poço, era um inferno dentro de casa. Chorava, isso também era um dos sintomas que eu tinha muito, chorava de desespero, não é? Tinha muita ansiedade, tinha muitos ataques de pânico também, cheguei a ter ataques de pânico. Foi nesta situação que eu cheguei ao centro de ajuda. Foi a minha mãe que me disse que ouviu o programa na rádio e um dia, eu desesperada, cheguei ao centro de ajuda, comecei a frequentar o centro de ajuda, a fazer os propósitos, a seguir as orientações que me foram dadas. Comecei a levar a minha filha também, a minha filha, pronto, foram-nos dando conselhos. Começámos, pronto, a nossa vida começou a andar para a frente, não é? Passou-me todas aquelas traumas, aqueles complexos, aqueles pânicos. Fui-me libertando aos poucos e poucos, fui-me libertando da medicação de psiquiatria, fui fazendo o desmame. Sou muito feliz, sou uma pessoa realizada. Consegui-me realizar profissionalmente também, trabalhando por conta própria. A minha filha está liberta, está curada, não toma medicamentos nenhuns, ao contrário daquelas toneladas que tomava em pequenina e até à adolescência, até entrar no centro de ajuda. Hoje a minha vida está livre de qualquer maldição. Por causa desses rituais, por causa desses males, essas pessoas viviam sobrecarregadas mentalmente, com pensamentos ruins e maus, sobrecarregadas emocionalmente, com sentimentos que prejudicam, sentimentos ruins, sentimentos que sugam a força, a energia da pessoa, mas também sobrecarregadas fisicamente,
problemas, dificuldades que impediam elas de avançarem, de progredirem, porque é isso que acontece quando a pessoa, ela vive sobrecarregada das duas uma, ou ela para, bloqueia ou retrocede, a sua vida vai para trás. A carga e a sobrecarga faz a pessoa infeliz, depressiva, angustiada, afligida, e muitas vezes essa carga negativa, essa sobrecarga da maldade vem por invejas, pragas, bruxedos, maldições. Qual é a sobrecarga que está na sua vida? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que tem atazanado, que tem confundido a sua mente? Com uma voz que diz, você não pode, você não consegue, tu nunca vais ser feliz, tu não mereces ser feliz, ninguém gosta de ti, tu não prestas, desculpa aquilo que eu estou falando, mas é exatamente isso que muita gente pensa e até ouve, como se eu nunca fui feliz e nunca poderei ser feliz. É assim que muita gente pensa, mas você está enganado se você pensa dessa forma. Você pode ser feliz desde quando você seja livre dessa sobrecarga. Escreva os seus problemas, escreva as suas cargas e sobrecargas numa folha e traga hoje, sexta-feira, numa igreja universal. Você vai passar pela via dolorosa, você passará. Mas esses problemas você vai deixar, esse papel você vai deixar na via dolorosa. Você passa, mas a maldade não passará. Aqui na Ilha da Madeira, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, no nosso cenáculo do Espírito Santo aqui no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores. Se você quer a nossa ajuda e quer ser feliz, é hoje, sexta-feira. Comecei a sofrer com os meus 8 anos de idade. Comecei logo a ter dores fortíssimas de cabeça, não conseguia estar na escola. Eu era acompanhada por um neurologista no hospital e sujeitei-me a um tratamento, servi de cobaia para um tratamento novo, para ver se aquele tratamento resultava com as enxaquecas. Ainda fica pior. Comecei com problemas cardíacos, comecei com arritmias cardíacas, depois detectaram-me um prolapso na válvula mitral, tinha desmaios constantes, estava muito bem e de repente começava a sentir uma sensação estranha, uns afrontamentos, começava-me a sentir mal, muitas palpitações e de repente apagava. Isto durou até já estar casada. Devido a todos os problemas de saúde e após ouvir dos médicos que seriam problemas para toda a vida, Elizabeth entrou numa grande depressão. Sim, tinha uma depressão agravada. Depois da depressão foi-me diagnosticada então a doença que me levou mesmo ao fundo do poço, que foi a fibromialgia e o síndrome de fadiga crónica, acompanhada de uma depressão mesmo muito profunda. Não me conseguia levantar da cama, sem ter uma única dor no corpo. Sempre que me tentava levantar, doía-me os músculos todos, não tinha forças, não conseguia fazer nada em casa. O simples facto de limpar um armário ou de fazer este gesto só para fazer a limpeza com um pano, eu ficava cansada, tinha muitas dores. Era o meu esposo que tinha que me fazer quase tudo em casa, era ele que tinha que aspirar, porque eu não conseguia fazer nada. E o cansaço era extremo. E comecei a tomar muita medicação muito forte, à base de morfina, e mesmo assim eu não conseguia que as dores atenuassem. Foi uma fase da minha vida muito, muito complicada mesmo. Foi quando já não aguentava mais tanto sofrimento que Elizabeth conheceu a Universal e tudo começou a mudar na sua vida. E quando eu fui para casa, passado uns 2 dias, eu apercebi-me que as dores de cabeça tinham desaparecido, porque elas estavam constantemente na minha cabeça ali a latejar. E eu do nada vi, olha, lembro-me como se fosse hoje, olhei ao espelho e disse assim, mas eu não tenho dor de cabeça, as minhas enxaquecas desapareceram. Eu não queria acreditar. A partir daí nunca mais eu tive uma enxaqueca. A partir daí desapareceram-me as arritmias, deixei de ter os desmaios constantes, fui fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, e o prolapso na válvula mitral tinha desaparecido. A minha fibromialgia e o síndrome da fadiga crónica sumiram.
fiquei curada, não tenho nada, não tenho cansaço, faço tudo em casa e sou uma mulher completamente nova. Sem o agir da nossa fé e sem o crer que este Deus pode tudo na nossa vida, eu não ia conseguir nada. Eu ia continuar a ser a mesma Elizabeth doente, fracassada na saúde, cheia de dores, cada vez pior, porque acredito que se eu não tivesse conhecido a Igreja, hoje eu já não estaria cá, possivelmente, com tanta dor. Depois de todas estas curas que eu tive ainda uma outra, que eu posso contar aqui, que foi que uma manhã eu acordei com um vermelhão no meu peito, assim do nada. E eu fui ao médico, muito preocupada. Ele diagnosticou-me então depois com outros exames médicos que muito possivelmente era um cancro inflamatório da mama, que é um cancro galopante, que é dos mais galopantes que pode existir no cancro da mulher, que é fatal. Ele marcou uma cirurgia de urgência para eu ser operada. Na quinta-feira à noite ele esteve ao pé de mim, mais o assistente dele, apalpou o caroço, apalpou tudo, disse, olha, está aqui, é aqui que lhe vamos abrir. Eu disse, tudo bem, doutor. Mas por já conhecer o Deus dos milagres, Elizabeth não aceitou aquela situação e usou a sua fé, e o impossível aconteceu. No dia a seguir eu fui para a sala de cirurgia. Antes da sala de cirurgia nós temos que fazer uma mamografia para saber onde é que vai ser colocado um arpão, que é um ferro que eles dizem que tem que ser colocado lá, que é o sítio onde vão abrir, onde está o tumor. Quando eu fui fazer a mamografia para pôr esse arpão, a doutora diz-me, mas onde é que está o seu caroço? Não estou a ver. Fez-me 5 mamografias, não estava lá nada, sumiu. Entretanto o médico veio ter comigo e disse, Elizabeth, o que é que aconteceu? Eu disse, doutor, o que aconteceu foi a minha fé que me curou. E ele disse, ai, então olha, eu peço-lhe, ele pediu-me desculpa, o doutor pediu-me desculpa, olha, eu peço-lhe desculpa, mas olha, então vá nessa sua fé, porque a sua fé curou-lhe mesmo, porque você tinha um cancro inflamatório na sua mama e você foi curada. Tudo nós podemos conquistar se a nossa fé for além e se nós queremos e acreditamos que Deus é o Deus dos impossíveis. A exemplo do que aconteceu com estas famílias, Deus quer fazer também com a sua. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus é família. E depois de Deus, o mais importante que temos é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família. Por isso, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos na Semana da Família. Nós estamos orando, pedindo, clamando pelos casais, pelos filhos, pelos pais, por familiares doentes, viciados, problemáticos, depressivos, que pensam na morte, no suicídio, que se automutilam. Você que tem um problema na sua casa, você que tem um problema na sua família e, sobretudo, você quer o livramento e a salvação da sua casa. Então, nesta semana da salvação da família, vamos lutar juntos por eles. Ainda hoje, sexta-feira, vamos dobrar os nossos joelhos aqui na igreja, em cada culto, vamos orar por eles e no domingo vamos subir ao altar, a arca. Hoje, a arca de Noé, que salvou a família dele dos dilúvios, é o altar, é as mãos de Deus que salva, protege e guarda a nossa família. Neste domingo, vamos terminar este propósito subindo ao altar com a nossa família e participando da Santa Ceia da família de Deus. Será um domingo inesquecível, mas hoje já estaremos orando, já estaremos clamando. Se você não tem a sua oratória, você receberá em uma de nossas reuniões, em um dos nossos cultos, seja aqui no Cenáculo do Funchal ou na Igreja Universal mais próxima da sua casa. Vemos cada vez mais famílias expostas a um dilúvio de tragédia que causa dor e sofrimento. Diante dos ataques do mal, é essencial o papel de pelo menos o intercessor para atuar em favor de quem está a correr perigo dentro de casa. Quando intercedemos e apresentamos a nossa família a Deus, alcançamos a proteção e salvação para todo o nosso lar.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Semana da salvação da família. Traga fotografias ou peças de roupa dos seus familiares e, pelo meio da sua intercessão, pela fé, haverá salvação de toda a sua casa. Neste domingo, às 9h30, no Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no Cenáculo de Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151 e em todos os templos da Universal.